E aí, galera, voltei pra falar sobre um assunto que eu acho bem relevante, principalmente pra mulheres, mas também gostaria que os homens escutassem com o coração aberto, mente aberta e não se sentissem atacados por esse vídeo que eu vou fazer agora. Pra quem não me conhece, eu sou a Bruna, eu tenho esse canal com a minha irmã Camila, onde a gente fala principalmente sobre intercâmbio, mas também sobre coisas que a gente acha relevantes sobre a nossa vida. Não sei se todo mundo sabe, mas eu trabalho numa consultoria focada em mercado financeiro, que é uma área que tem bastante homem, predominantemente com homens, e hoje eu vou compartilhar com vocês um pouco das situações que eu passei graças ao machismo. Não é graças a palavra certa, por causa do machismo. Que às vezes eu entendo que é uma coisa que as pessoas não percebem que elas estão reproduzindo o machismo, tanto homens quanto mulheres, mas que sim afeta a nossa vida, sim faz a gente se sentir mal. Hoje eu vou falar sobre isso porque eu quero que vocês entendam como é problemático algumas dessas situações que são normais no nosso dia a dia, mas que não deveriam ser mais aceitas. Eu sei que tem amigos e colegas de trabalho que sim me seguem aqui nas redes sociais também, vão ver esse vídeo. Talvez vocês não lembrem, talvez pra vocês foi uma coisa de não foi tudo isso, sabe? Que exagero. Mas eu espero que vocês vejam esse vídeo com um olhar empático, com a cabeça aberta, pra entender que essas situações me chatearam e não deveriam acontecer. Eu sei que não foi a intenção de vocês, talvez vocês não tenham percebido no momento, e algumas vezes eu falei alguma coisa, algumas vezes eu não falei nada, mas não adianta só a gente reconhecer essa situação, ficar mal por isso e não fazer nada pra mudar. Esse vídeo é um convite pra gente pensar, refletir as nossas atitudes, o que a gente fala, e pra vocês deixarem de fazer esse tipo de coisa. Vamos falar então de algumas situações, de algumas coisas que eu passei nesse tempo todo que eu estive trabalhando no mercado de trabalho, que sim é muito machista, assim como a nossa sociedade é muito machista, e não só no Brasil, não só no México, que são as situações que eu vou falar mais, mas também em qualquer lugar, qualquer país do mundo, qualquer nacionalidade, as pessoas sim são machistas, tanto os homens quanto as mulheres. Logo quando eu comecei minha carreira, eu me deparei com vários comentários machistas que eu ficava pensando, cara, será que essa pessoa não se escuta? Ela não escuta o que ela tá falando? Ela não percebe como isso é problemático, como isso é absurdo? Eu tinha acabado de entrar na empresa, acho que foi em maio, e aí em julho eu tive uma conversa com um cara, a gente tava num restaurante, tinha um monte de gente, vários homens, eu era a única mulher. E eu lembro que tava se aproximando o Dia dos Namorados, e um chefe falou assim, desse jeitinho, gente. O que você vai querer de Dia dos Namorados? Uma panela? Um fogão? Na verdade, para agradar as mulheres é uma coisa muito fácil. Só tem que comprar uma coisa bem cara, ou então alguma coisa que parece que você fez com muito carinho, mas você não fez. Eu não falei nada porque primeiro eu fiquei super constrangida. Eu tinha poucos meses de empresa, acho que eu tinha menos de 3 meses de empresa. E eu fiquei em choque, eu não acreditava que um cara tão importante, tão inteligente, estava falando uma coisa dessas. Depois, no mesmo almoço, ele falou que eu, como uma pessoa que ainda tenho menos de 30 anos, uma mulher menos de 30 anos, eu ainda me preocupava com a beleza dos caras. Mas quando eu chegasse nos 30 anos, tô chegando, hein? Falta 2 anos. Eu ia mudar de visão. Que os mais bonitos, os surfistinhas, não iam me atrair tanto. Seria tudo sobre dinheiro. Gente, vocês conseguem entender o que eu tava escutando num único almoço? Meus primeiros meses de trabalho. Caras na mesa, eram uns 5 caras, 7 caras, não sei, eram bastante gente, todos eles rachando o bico do que o cara falava. Tipo, ninguém falou, nossa, não fale isso, que absurdo, ela acabou de entrar, você tá assustando a menina. Ninguém falou nada, todo mundo achou super engraçado, ou seja, os outros caras também estavam concordando com isso. Ou pode ser que até eles não estejam concordando com as coisas que o cara tá falando, mas o problema é que ninguém vai arriscar o emprego dele pra defender uma mulher, pra defender uma colega de trabalho. E eu entendo que as pessoas fiquem quietas, até porque eu também fiquei quieta muitas vezes, que eu passei por umas situações horríveis. Às vezes é tão constrangedor, tão absurdo que a pessoa tá falando, que você não sabe nem como reagir. E continuando nesse mesmo almoço, nesse mesmo papo, ele tava emendando esse papo, ele falou: Eu, por exemplo, até os 30 anos eu passava fome. Ele quis dizer passar fome em relação de que ele não transava muito. Depois dos 30 anos eu não sei o que aconteceu. Eu fiquei tão interessante para as mulheres, isso que eu tava careca já. Ou seja, querendo mais uma vez dizer que mulheres estão só preocupadas com dinheiro, que ele só conseguiu mulheres depois que ele ficou rico. Gente, sério, eu fiquei chocada. Foi um dos exemplos de colocar um estereótipo nas mulheres, que as mulheres, elas não estão preocupadas se o cara é uma pessoa legal, só estão preocupadas com dinheiro, e até os 30 anos elas não são desesperadas, mas depois dos 30 anos sim, e enquanto pros homens, chegar nos 30 anos é uma coisa boa, porque daí eles têm uma melhor condição de vida, mais dinheiro, então eles conseguem mais mulheres.
Outra coisa que eu passei no Brasil com colegas de trabalho, que eram pessoas queridas que eu gostava, são meus amigos até hoje, mas nesse dia eu fiquei muito irritada. A gente é avaliado 2 vezes por ano e eu sempre tirei notas muito boas e até as máximas possíveis e mais que outras pessoas. E as outras pessoas, coincidentemente, eram homens porque só tinha homem na minha empresa nessa época. E aí esse meu amigo, que é uma pessoa que respeita muito a mãe, respeita muito a namorada, mas ele achou de bom tom fazer uma piada comigo, falar que eu só consegui essa nota porque o meu chefe gosta muito de mim, porque eu sou mulher. Gente, nessa época eu já tinha uma equipe. Eu trabalhava loucamente. Eu fazia tudo que o meu chefe pedia. Eu era feita de gato e sapato. Vocês não têm noção quanto eu trabalhava, quanto eu me dedicava nessa época. Imagina como foi pra mim ter que escutar isso. Falar pra mim, nessa época, que eu só conseguia a nota que eu tinha conseguido por ser mulher. Cara, e você acha que alguém me defendeu? Você acha que algum amigo meu defendeu? Não. Todos racharam o bico. E depois de muito tempo, quando eu falei com ele sobre isso, que eu tinha ficado brava por causa disso, ele pediu desculpa, os meninos falaram que não lembravam da situação. Ou seja, não marcou ninguém, marcou só uma pessoa, eu. Porque eu fui a única mulher da situação. Eu fui a única pessoa que tive meu trabalho diminuído só por ser mulher. O meu trabalho de um ano inteiro foi resumido em o meu chefe é homem, o meu chefe gosta de mim, eu sou mulher, eu recebo uma nota mais fácil. Gente, pode até ter sido brincadeira, mas não é uma brincadeira saudável. Não é uma brincadeira legal de se fazer. Isso que você tá fazendo é diminuir o trabalho de uma mulher. E a gente não tem que fazer isso nem com uma mulher, nem com nenhum homem, a gente tem que fazer isso com ninguém. Diminuir o trabalho dos outros, principalmente uma pessoa que tá se dedicando tanto, é cruel, apenas cruel e chato, desagradável e mal educado. Desculpa, gente, vocês vão me ver um pouco revoltada nesse vídeo, porque realmente é um tema que me toca muito e que me estressa muito, porque eu já sofri bastante nesse meio. Outra coisa que eu percebia bastante no Brasil é que quando eu reclamava de uma coisa, quando eu falava alguma coisa, as pessoas falavam que eu tava de TPM, que eu tava sendo exagerada, que eu era louca, desequilibrada, mas quando um homem fazia a mesma reclamação, mostrava a insatisfação dele sobre o mesmo tema, ele era visto como uma pessoa que sabe o que quer, que tem opinião, que se impõe, que se valoriza, e eu, louca desequilibrada. Essa é uma das coisas que me deixava um pé da vida, porque realmente, gente, porque uma situação, a mesma situação é vista de um jeito quando é um homem fazendo e quando uma mulher fazendo é outra coisa totalmente diferente, uma coisa super negativa. A gente realmente tem que ficar atento a essas coisas, não só os homens, mas as mulheres também fazem isso de, ai, que louca, e daí quando é um homem, ai, sim, é que ele sabe muito o que ele quer, nossa, ele se impõe muito, ele tem muita atitude. Não, gente, se é a mesma situação, não tem que colocar a mulher como louca e o cara como top. Não tem. Simplesmente não tem. Outra coisa que eu odiava e que sim é um reflexo do machismo e reflexo de como as mulheres devem ser. Sempre muito arrumadas, sempre magras, elas não podem comer muito. Mulher tem que comer pouco. Isso é uma coisa tão absurda também de homens controlando prato de comida. Meus colegas de trabalho controlavam se eu colocava batata frita ou não no meu prato de comida. Enquanto eles estavam comendo lá 3 quilos de comida, eu não tava falando nada. Agora eu, Deus me livre eu colocar batata frita no meu prato. Aliás, não só o corpo também, mas coisas de maquiagem. Chegava caras pra mim falando, nossa, você não vai colocar maquiagem? Nossa, olha o seu cabelo hoje, quando meu cabelo tava um pouco aí meio doido. Ou seja, da onde a gente acha normal julgar as mulheres pela maquiagem que elas colocam, pelo salto que ela não tá usando, pela roupa que ela tá usando, porque sim, fizeram isso comigo muitas vezes, sobre meu salto, sobre a minha roupa, sobre a maquiagem que eu coloquei ou não, sobre meu cabelo que tava armado ou não. Essa é mais uma das coisas que mulheres são controladas o tempo todo, que elas têm que estar perfeitas o tempo todo, seguir um padrão de beleza, seguir um padrão. Quantos homens podem usar todos os dias a mesma blusa, a mesma gravata, o mesmo sapato, a mesma meia, não tem problema. Pode feder, pode fazer tudo, não tem problema. Homem é assim mesmo. Agora a mulher, ela tem que estar perfeita, cheirosa, tem que acordar 2 horas antes pra ficar perfeita, porque senão vai ser julgada, ela vai ser ridicularizada no trabalho, como eu já fui muitas vezes. É cansativo ter alguém, ou várias pessoas, na verdade, te controlando por um único motivo: ser mulher. Outra coisa que fizeram muito comigo é de me interromper enquanto eu falo em reuniões. Vocês podem perceber que em reunião, normalmente os homens interrompem demais na conta as mulheres. Já fizeram várias pesquisas, já fizeram pesquisas de campo que olhavam as reuniões e viam que a porcentagem era gigante das vezes que as mulheres eram interrompidas e para os homens não. E não só homens interrompiam as mulheres, que sim é o mais comum, mas também mulheres interrompiam outras mulheres, mas quando o homem falava, elas não interrompiam. Esse também é mais um reflexo de que a opinião das mulheres não importam, de que os homens importam mais.
É um machismo, sim, velado, um machismo que não é tão escancarado, mas sim é por machismo. Isso acontece com tanta frequência que até ganhou um nome, que é basicamente interrupção de homens. Eu tava lendo bastante sobre isso e vi algumas dicas que eu acho legal passar aqui pra vocês, que é quando um homem te interrompe numa reunião, por exemplo, enquanto você tá falando, você continuar com o mesmo tom, como se você não tivesse percebido que as pessoas te interromperam. E se alguém te interromper e começar a falar, você pode falar: olha, eu não terminei ainda o meu pensamento, eu não terminei de falar ainda, deixa eu terminar de falar. E se você tá numa reunião que uma mulher foi interrompida, você é uma mulher também, ou você é homem também, se você perceber que uma mulher foi interrompida, você pode falar: peraí que ela não terminou de falar ainda, vamos terminar de escutar o que ela tem pra falar. Porque nesse momento você chama a atenção desse cara que tá interrompendo, esse cara mal educado que tá interrompendo, ou dessa pessoa que tá interrompendo, você chama a atenção dela pra isso. Todas essas situações que eu falei agora aconteceram no Brasil comigo, mas agora eu vou falar o que aconteceu no México. Logo quando eu cheguei aqui no México, o primeiro almoço que eu tive aqui no México também só tinha homens e 2 mulheres, eu e mais uma. E um cara chegou pra mim, um cara que eu não conhecia, mais velho, assim, acho que ele tinha uns 35 anos. Ele chegou pra mim e falou: como você se sente sendo a mulher mais cotada na mesa, a que todo mundo quer pegar? What? Gente, esse almoço foi pra me apresentar a equipe, apresentar meu chefe pra equipe. Ou seja, a gente não tava dentro da empresa, a gente não tava dentro do trabalho, mas a gente tava num contexto de trabalho. As pessoas eram todas de trabalho. E eu fiquei muito constrangida também de escutar isso. Eu era a única que não tava bêbada porque eu tava doente, eu não tava tomando nada. Ele tava bebaço e ele me falou isso. Depois disso, na hora de ir embora, eles estavam brigando pra ver quem me levava pra casa. E eu falei que eu ia pegar o Uber. Mas o cara que era o que eu mais confiava, que era o mais bonzinho, que eu falei: nossa, esse cara com certeza não vai fazer nada comigo. Ele falou: não, pode deixar que eu te levo. E eu falei: tá bom, com esse cara eu posso ir. E aí esse cara foi pegar o carro no estacionamento e eu fiquei com esses outros caras aí na frente. O mesmo que falou que eu sentia sendo a mais cotada na mesa, ele falou pra mim: se eu não fosse casado, eu com certeza te comeria. Gente, imagina como foi constrangedor pra mim, uma mina de 25, eu tinha 26, estrangeira em outro país, tinha acabado de entrar na empresa, escutar isso de um cara de 35, eu me senti um lixo, eu me senti realmente um pedaço de carne. Todos eles deram risada e tal, e eu fiquei quieta no começo, depois eu falei: que bom que você é casado, né? Mas, cara, eu acho que essa não era uma resposta suficiente, eu devia gritar, eu devia xingar, eu devia fazer a louca. Quando vê, quando passa, você dá vontade de chorar até, de pensar como eu fiquei quieta nessa situação. E ainda por cima, esse cara que eu tinha mais intimidade voltou, que é o que ia me deixar em casa. Ele me deixou na frente de casa, aí quando eu tava saindo do carro ele falou: e aí, quer beber alguma coisa ainda? Beber alguma coisa? E aí eu falei: nem o bonzinho casado, que eu confiava, que eu tinha intimidade, que tinha contato direto comigo, me perdoou. Tipo, cara, qual é o problema de vocês? Por que vocês acham que uma mina, qualquer mina solteira é potencial pra vocês pegarem? Vocês são casados. Qual é o problema? Não entendo qual é essa necessidade de homens de já tem a esposa e quer flertar com outras pessoas, quer mostrar masculinidade, quer mostrar que é macho pra outras meninas, pra meninas do trabalho, pessoas que acabaram de chegar. É absurdo, gente, absurdo. Enfim, depois disso eu comecei a evitar esses caras no trabalho. Eu tinha que falar ainda com o cara que me convidou pra beber alguma coisinha, e ainda tentei acreditar que ele não tinha pedido nas segundas intenções. Não sei não, viu, gente? Eu acho que não. Enfim, aí esse cara sempre perguntava depois, durante o ano, se eu já tinha conseguido algum namorado, se eu tava solteira ainda. E eu sempre falava: não, vários. Consegui vários namorados. Sempre pra deixar eles bem sem graça. E eles ficavam: nossa, como assim? Vários? Meu Deus. E ficavam escandalizados que eu fazia esse tipo de comentário, esse tipo de resposta que eles não esperavam. Eles esperavam que eu falasse: sim, ai, sim, consegui um namorado. Ou não consegui um namorado, estou solteira ainda. Aí eu falava que eu tava pegando vários. Pra deixar eles bem sem graça mesmo. Outra coisa que esse cara fazia, que eu odiava, era diminuir a esposa dele. Sempre queria deixar claro que ela ganhava pouco, que ela fazia um trabalho, assim, que não era tão valorizado. E ela é professorinha. Dá aulinha pra crianças. Sério? Ela não ganha muito. Eu sou a pessoa que traga o dinheiro pra casa. Eu, sério, queria sumir quando ele fazia esse tipo de comentário sobre a esposa dele, sobre mim, sobre as outras pessoas. Realmente era muito desagradável, muito chato. Outra coisa que esse cara perguntou é se eu deixaria de trabalhar pra casar com um cara rico. Qual é o sentido dessa pergunta? Não tenho nem ideia, não entendo.
me estressou também. Outra situação que eu passei aqui foi com um cara que era meu subordinado e ele sempre queria me explicar as coisas. Me explicava coisas óbvias, não sei se você sabe, mas ele queria sempre se colocar como uma pessoa que sabia mais sobre o assunto. Ele tinha 1 ano de experiência, eu tinha 3 anos de experiência, ou seja, eu sei do que eu tô falando, eu sei. Ele sempre queria também deixar claro que ele não concordava comigo, que era outra coisa, e eu sempre estava certa no final. Essa é uma situação muito comum também, homens explicando coisas que as mulheres são especialistas, que elas sabem muito bem do que elas estão falando, mas o homem acha que ele, por ser homem, ele sabe mais que ela, com certeza, ela não sabe sobre esse assunto. Ele sente a necessidade de explicar pra ela. Essa situação também tem um nome em inglês específico que é bem estudado porque é muito comum. E pra quem não sabe, esse termo surgiu em 2008 porque teve um cara que ele explicou um livro pra mulher que escreveu o livro. Gente, vocês entendem qual é a gravidade desse assunto? Qual é o ego desse cara? E o que você faz na situação quando um cara tenta te explicar isso? Você mostra que você tem autoridade pra falar sobre esse assunto, que você sabe o que você tá falando, que você é especialista no assunto, e não só falar, eu sou especialista, mas mostrar pra ele com exemplos que você sabe o que você tá falando. E eu fiz isso muitas vezes pra esse cara. Eu, na verdade, algumas vezes deixava ele sofrer um pouquinho, não tanto, tá, gente? Porque eu queria que a minha equipe andasse, mas eu deixava ele sofrer um pouquinho só pra ele falar, eu não sei realmente, me ajuda aqui, que você é a especialista. Desculpa, homens, eu confesso que eu fiz isso também por culpa do escorpião aqui. Porque às vezes eu queria mostrar pra ele, realmente, cara, se toca. Não é só porque eu sou mulher que eu sei menos, sabe? Vamos acordar, vamos parar de ser machista. E por fim, o gran finale foi que um cara, ele literalmente me perseguiu nesses últimos tempos aqui no México. Ele me mandou mensagem no WhatsApp, quando ele tava bêbado ele queria me abraçar. Ele me dava beijos no rosto no trabalho, às vezes eu tava trabalhando de costas, gente, tava assim de costas, ele vinha por trás e me dava beijo aqui assim. Teve um dia que ele quase beijou a minha boca, gente, tô falando sério. E era um cara de 50 e poucos anos, eu acho que tinha uns 40 anos, 50 anos, eu não sei. Eu sei que, juro, gente, esse cara me infernizou aqui e eu me senti horrível por muito tempo, porque eu tava passando por isso no trabalho e não sabia como reagir, porque esse cara, ele era o mais importante do meu projeto. E como se não bastasse esse cara o tempo todo falando comigo e me tratando como se ele fosse meu namorado, ou uma coisa assim, o pessoal do meu trabalho, o pessoal da minha equipe, os 2 caras da minha equipe falavam, a gente vai conseguir outro projeto porque esse cara ama a Bruna. Já já a Bruna vai ter um escritório do lado dele. Nossa, eu vou vender outro projeto não porque eu sou boa, não porque eu fiz um trabalho bom, mas porque o cara quer me pegar. Imagina isso, gente, escutar isso de pessoas que deveriam te respeitar. Mas todas as vezes que eu chamei a atenção deles pra essas coisas de machismo e tal, eles falavam, brincadeira, você é muito sensível, você não sei o quê. E ainda tem que lidar com isso, que quando você chama a atenção de um homem, quando você chama a atenção do seu amigo, do seu subordinado, eles acham que você é muito sensível. Mas eu sou sensível ou vocês são mal educados? Ou vocês são sem noção? Porque isso tem que ser normalizado, isso não é normal, isso não é legal, isso é uma forma de preconceito e isso sim afeta a vida das mulheres. Esse vídeo eu acho que eu fui bem agressiva, eu tô falando até com um tom diferente do que eu falo normalmente nos outros vídeos. Acho que vocês vão até assustar um pouco, mas realmente é um tema que eu tenho sofrido bastante nesses últimos tempos e eu tô cansada no nível que eu tô lendo um livro falando como lidar com ambientes machistas. Porque é tão chato, tão exaustivo trabalhar no meio desse que você é o tempo todo diminuída, ridicularizada, as suas conquistas são diminuídas, você é diminuída, você ser criticada o tempo todo pela roupa que você usa, pela maquiagem ou não que você usa, ser criticada pela comida que você come no almoço. Gente, olha que absurdo, olha quanto... Sabe, como isso é pesado pras mulheres, como isso é chato pras mulheres. Pra não ficar tão longo esse vídeo, eu vou falar sobre a situação de assédio que eu tive em outro vídeo. E por enquanto é só, pessoal. Eu espero que vocês percebam que essas situações não devem acontecer, que a gente tem que mudar a forma que a gente fala com as mulheres, que a gente trata as mulheres no ambiente de trabalho, não só os homens, mas as mulheres também. É muito importante que a gente perceba essas situações e seja contra essas situações. E tente cada vez mais proporcionar um ambiente saudável para as pessoas trabalharem. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comente aqui embaixo se você também já passou por essas situações. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para as próximas notificações. Seguir a gente nas redes sociais, Mila Faria, Bruna P. Faria, Mancha BR. E não se esquece que a gente tem o Seja Membros do canal, onde vocês podem ter acesso a conteúdos exclusivos e mais contato com a gente. Fico por aqui, um beijo pra vocês. Tchau, tchau.